E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom, ontem Jonas foi eliminado, a gente já imaginava, eu já imaginava isso, mesmo com toda essa movimentação que gerou, que geralmente gera quando a gente tem uma pessoa que é quem tem mais torcida, digamos assim, do lado oposto ao favorito. Só que eu já imaginava que ele ia sair, que não ia ser uma diferença tão apertada assim, apesar do Juliano ter sido a pessoa do grupo da Ana Paula que teve a maior porcentagem até então. Mas bom, bora comentar aí sobre tudo que aconteceu no programa. A primeira coisa que eu queria comentar era a postura do Tadeu ali na questão do Sincerão, da segunda ainda, porque gerou muito debate na internet. Na verdade, gerou uma insatisfação da torcida da Ana Paula, que sempre relincha por tudo, igual ela lá dentro, porque a pessoa, a torcida é um reflexo da pessoa. Eu acho que a Tati da Web TV fala muito isso e eu super concordo. O povo criticando o Tadeu, porque, nossa, onde é que já se viu? Uma mulher reclamou que está doendo. E sobre o jato também, fizeram até um videozinho que, na verdade, aquilo ali foi editado para parecer que o jato da Ana Paula era muito mais forte que os outros, quando, na verdade, no aquele vídeo que eles postaram, das pessoas levando os jatos de tinta, o dela foi literalmente o primeiro. Eles não tinham calibrado aquela questão do canhão ainda, então depois dela eles viram que foi muito forte. Então todas as pessoas que vieram depois levaram jatos que eram menos agressivos, assim, digamos assim. Só que era uma questão de calibração. Tanto é que os jatos que ela levou depois não foram iguais àquele. Só que aí as pessoas fizeram o que sempre fazem na internet. Pegaram o vídeo e editaram para parecer que, oh meu Deus, a produção está contra a Ana. Sendo que a gente viu que pela edição de ontem, que foi uma das edições mais vergonhosas que eu já vi o Big Brother fazer, e a edição eu falo em termos de montagem de imagens, o que vai para o programa editado mesmo, foi péssimo, foi ridículo, enfim. Não tem como dizer que estão contra a Ana Paula depois daquilo. Só que isso gerou uma avalanche de comentários das pessoas relinchando aqui fora e criticando horrores o Tadeu. E essa questão dela dizer que tá doendo também, porque ele disse, coloca a mão na boca, tipo, fecha a boca e tal, que vai dar tudo certo. E as pessoas entenderam isso como uma alfinetada também, fora todas as vezes que ele cortou ela, só porque ele tava bem sem paciência naquela segunda. Só que assim, a gata também não cooperava. Ela quer fazer tudo do jeito dela, ela quer falar mais tempo que os outros, sabe? Várias vezes ela passou do ponto até ele chegar naquele limite ali. Porque a gente viu que ela é assim, ela quer fazer tudo do jeito dela. Só que, querida, você assinou um contrato pra estar no programa. Igual todas as outras pessoas ali, as regras não são suas. E aí, voltando na questão dela falar que tava doendo, todas as outras pessoas levaram o jato do mesmo jeito e ninguém reclamou. E isso já de outras edições, porque essa questão do jato de tinta não é do pozinho, não é uma questão única e exclusiva dessa edição. Já aconteceu, acho que desde o 23, se eu não me engano. Então, assim, desculpa, não cola. Ai, cara, as pessoas estão banalizando tanta coisa nessa edição, tá sendo triste de ver, assim, realmente. Bom, ontem teve uma conversa entre o Juliano e a Chay ali dentro da despensa, e ele tava falando pra ela que as pessoas, as meninas do quarto voar, a Marciele e a Jordana, que são as maiores inimigas dele na casa agora, principalmente a Marciele, estavam querendo causar uma intriga entre os dois ali, expondo conversas e tal. Eis que Ana Paula entra na dispensa e vê eles falando justamente sobre essa questão de terem ou não terem dito que Chay é um personagem, enfim. E não pegou muito bem pra ele na cabeça da Ana Paula, porque a gente sabe que, nossa, você faz alguma coisa fora do que ela quer que você faça, meu Deus do céu. E ela entrou ouvindo justamente isso. Depois eles foram pro quarto e ela ficou o tempo inteiro ali questionando ele sobre isso. Eles meio que discutiram um pouco no quarto. Ela falando que ele colocou mais uma vez a ingenuidade da Chay, tipo, jogando como se ela fosse ingênua e tal, que ele não é, ele sabe que ela não é ingênua, e quando ele tá falando que ela é ingênua, ele tá colocando ela como errada na briga das duas, automaticamente ali por uma questão de percepção. E daí ele falou, não falei isso. Aí a Ana Paula já voltou com aquela retórica dela. Na hora dela falar que ela é minha fã, ela ficou muito decepcionada com a Ana Paula Renault, que era mais, não sei mais o que. Aí o Juliano falou que ela não colocou nada disso pra ele. Os dois ficaram ali discutindo. Essa discussão acho que durou uma meia hora. Enfim, até que eles chegaram no consenso, digamos assim, de que ele entendia a coisa de um jeito e ela entendia de outro no que tangia a Chay. Tipo, sabe?
Só que o Juliano é aquela coisa, tem horas onde ele tenta concordar com ela, tem horas onde ele tenta mudar um pouco o rumo da coisa, ele não sustenta a posição dele, até porque, como eu disse, Juliano é uma pessoa que viu desde o primeiro momento, lá naquele primeiro Sincerão, lembra o do pipocômetro? Que foi aquela tragédia que a plateia decidiu que um era mais pipoqueiro e aí deram os broches para ela e pro Juliano de craques do jogo. Desde então, desde ali, ele fechou esta aliança extremamente sólida com ela, que pra mim não é nada orgânica. Só que ele é um menino que não tem personalidade, ele fala o que ela repete, o que a menina repete, então mesmo o discordar dele é uma coisa que ele não consegue sustentar. Tanto que ali na conversa deles, ele tava tentando fazer essa coisa, falando pra ela meio, ai, é que você não tá entendendo, Ana, que uma pessoa tá certa, uma pessoa tá errada, não quer dizer que a outra não torna a outra certa, não deixa a outra certa. No que tange a briga essa questão da briga das duas ali. Então ele tava tentando o tempo inteiro, tipo, sabe quando você tá literalmente em cima do muro, tentando fazer a pessoa não ficar com raiva de você, mas ao mesmo tempo você discorda um pouco dela? Mais ou menos isso que ele tava fazendo ali. Aí um pouco depois, naquela mesma tarde ali, eles estavam criticando as brigas do programa, Ana Paula e o Juliano. Olha só. Aí agora o Juliano falando que eles tiram coisas de contexto, que se você fazer isso lá fora não tem substância pra isso. Imagina ali dentro que às vezes você solta gases e os caras botam no ao vivo e falam que ele peidou. E constroem tudo isso como uma narrativa. Ele não sabia que o elenco ia ser esse, que ia ficar construindo esse tipo de narrativa, e ele achou pesado demais esse elenco. Pesado por conta de construírem uma narrativa de que ele solta gases. Não, depois eu falo que é o menininho geração Z e Enzo e, sabe, ai, coisa pesada, falaram que eu solto gases. Ah, meu filho, se manca, sabe? Aí depois vem outra pessoa que não tem moral pra falar disso, que é a Ana Paula, falar que, ai, eu gosto de briga engraçada. Onde? Se você assistir as brigas dela, acho que só no Big Brother 16 ela tem algumas brigas engraçadas, e outras eu achava que ela passava do ponto. A Fazenda foi cheia de briga pesada, que não tinha a menor graça. Nem ela e muito menos as outras pessoas também. E no Big Brother 26 também eu não acho a menor graça em nenhuma briga dela. As chatas, na verdade. Aí ela fala que as brigas são todas pesadas e tem gente que tem que ficar esperando pra saber onde eles vão atacar. Aí Juliana diz, tá foda, viu? E o Juliano está do lado de uma pessoa que pesa todas as brigas que ela faz, todo o clima lá dentro, quem deixa pesado é ela vai atrás das brigas o tempo inteiro, e depois ela fica falando que tá pesado. E outra, aonde tá pesado? São umas brigas bestas. Pesado era as brigas da Fazenda. Aquilo ali era pesado, às vezes. Sabe, em termos de conteúdo mesmo. E aqui são umas brigas chatas, bestas, é briga bobinha. E aí ela vem falar que tá pesado. E depois, de novo, os fãs dela falam que ela não se faz de vítima, essa é uma das maiores qualidades dela. Aonde? Porque o que ela tá fazendo aqui, por exemplo? Ai, tá brigas pesadas. Querida, metade do clima pesado quem traz é você. Então é difícil entender a cabeça da pessoa. Aí a Samira, que também é outra pessoa que é bem perigosa, tava dizendo que o Jonas tem o costume de gritar com as mulheres no meio das discussões. Ah, o Jonas grita com mulher, vinha pra cima de mulher, querendo ou não, depois do toque, eu vi que ele moderou. Não sei o que aconteceu, mas a Gabi falou que gritou. Ah, olha o tamanho da Gabi, olha o teu tamanho ali. Aí a Milena falou uma coisa pra ela que... Milena é uma pessoa que eu tenho muitos poréns com o comportamento dela na casa e coisas que as pessoas incentivam ela a fazer também, não só que saem da cabeça dela. Mas tem muitas horas, e vai ter um momento depois aqui também que eu vou citar em outro comentário dela, onde ela fala coisas que eu concordo e fazem sentido, assim, igual aqui. Ela falou que ela acha que isso tanto faz, sabe? Tipo, que lá é um reality show e vai ter briga de homem e mulher. Ela citou a questão da Solange também, que é uma mulher mais velha e é muito alta. Tem uma altura proporcional ali, a Jonas, a Cowboy, enfim. Então, tipo, isso quer dizer que a Solange não ia poder brigar com elas ou alguma coisa assim, porque é muito mais alta? Já que a Samira citou a questão da Gabi ser baixinha, tipo, sabe? E eu também não vi o Jonas gritar com mulher igual a Samira tenta. A Samira e a Ana Paula têm essa mesma coisa. Ah, é porque gritou comigo, ah, é porque não sei o que, mas elas podem subir o tom de voz à vontade e tá super tranquilo. Aí depois a Ana Paula tava falando ali com o Juliano na varanda, quando os dois já saíram do quarto,
Vocês perderam a Jordana e a Chay no mesmo sofá conversando com a Gabriela e a Couto, uma na frente da outra. O que acha disso? Outra coisa que me incomoda muito nela é essa coisa de que, tipo assim, as pessoas não podem conviver na casa, sendo que é um programa de convivência. Você sabe que você vai votar na outra pessoa, você sabe que você tem embate com a outra pessoa, você sabe que você até vai discutir com a outra pessoa. A não ser que vocês tenham uma questão muito forte, uma rivalidade que é assim, meu Deus do céu, sabe? Tipo, eu odeio tudo na outra pessoa, eu detesto a outra pessoa, alguma coisa assim. Não tem motivo pra você não conviver. Ficar de amiguinho é uma coisa, agora conviver e ter conversinhas, sabe, aqui e ali, é normal do jogo. Você tá preso numa casa com aquelas pessoas. A não ser que você seja uma pessoa amargurada, igual a Ana Paula, que vê problema em tudo. Aí você vai fazer exatamente esse tipo de comentário que ela tá fazendo aqui. Aí o Juliano fala que todo mundo, porque ele sempre tem que concordar com ela, né? É incrível. De algum jeito. Todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo nessa casa. A Ana Paula perguntou o quê? A postura que tinha quando o jogo começou, parece que estão fazendo a mesma coisa que no início, ficando de amizadezinha e tentando ficar amiguinho, não sei mais o quê. Aí a Ana Paula respondeu exatamente isso, querendo ficar amigo de todo mundo, apaziguando todas as coisas e sair tudo bem. Enfim. Aí depois ela tava falando que amanhã, que isso foi na segunda-feira, quem deu pra ela chata de galocha ia ter se arrependido. Quem não deu pra ela chata de galocha ia ter se arrependido de não ter dado. Mas vão ter motivo e vão ter asneira pra ficar falando ao vento como fizeram. Porque imagina, falar dela é um grande problema, não pode. Mesmo que as pessoas tenham um embate com ela lá dentro. E sabe outra coisa que o povo não tem aqui? Ela disse, autocrítica. E se autocriticar mesmo. Eu sei que eu sou insuportável. Mais uma vez, esse insuportável que ela usa é muito pra justificar as coisas que ela faz lá dentro, é um pano de fundo quase. Agora, minha querida, você vai falar de autocrítica, mulher. É a pessoa com menos autocrítica da lei. Nessa questão dela ser insuportável, mesmo que eu acho que isso aí é um pano de fundo e é uma justificativazinha dela, pelo menos aí ela tem autocrítica. Agora, com o resto das coisas que ela faz, que ela é hipócrita, que ela projeta nos outros e ela faz a mesma coisa, principalmente na questão de argumentar, imputar coisas em cima dos outros, aí a autocrítica morre, aí ela tem zero. Aí a Jordana tava ali no quarto, emocionada, com o Jonas dizendo que ele tava sentindo que ia ser eliminado, e ela disse que ela acha muito injusta certas coisas. Cara, Jordana, a vida não é justa. O Big Brother e o reality show no geral é menos ainda. Então, é isso, tem que lidar. Vocês assinaram um contrato. Isso acontece com muita gente que entra dentro do programa, muita gente, todo ano tem, que é o grupo que perdeu, teoricamente, assim, que vai ser dizimado e vai ter que lidar com isso lá dentro, as pessoas que sobrarem, que provavelmente vão ser ela e a Marciele, principalmente ela, porque ela vai estar sozinha depois, totalmente sozinha depois que o cowboy sair, porque a Marciele a gente sabe que já tá aqui e ali, sabe, recalculando uma rota, abrindo as porteiras para conversar com o povo, e não tá errada também, eu só acho que ela deveria fazer isso um pouco mais incisivamente, porque ela tenta manter o Kai lá. Aí eu já vou falar da questão do ganha-ganha aqui, que aconteceu no programa ao vivo. Antes o cowboy fez o sorteio, ele sorteou a Milena, a Samira e ele. E aí a informação privilegiada era de que não ia ter bate-volta essa semana. Coisa que tá gerando polêmica aqui fora, porque a galera falou que a Milena disse pro Juliano a informação, e aí tem gente dizendo que foi um palpite dela e ela acabou acertando. Mais uma vez. Mas isso aí é uma coisa que, tipo assim, eu não acho que foi um palpite, só que é uma coisa que todas as pessoas, a maioria das pessoas lá dentro da casa, e eu já falei disso em outro vídeo, sempre acertam as dinâmicas da semana. Você pode ver, vai acontecer um paredão, no paredão falso, eles falaram que podia ter exatamente naquela semana de novo, tudo bem que eles estavam falando toda semana. Outras dinâmicas que já aconteceram no programa já tinham dito que ia ter. Essa semana mesmo, eu acho que a Jordana falou que podia ter mais de uma eliminação essa semana. Foi ela ou a Marciele? E é exatamente o que vai acontecer. Que eu podia ter um modo turbo, alguma coisa assim aí. Você pode notar, sempre vaza pra eles alguma coisa. Então eu realmente acredito que tenha vazado pra Milena, talvez até antes dela tá lá no ganha-ganha. E a gente que lide com isso, mas todo ano é assim. Só que as pessoas esse ano estão vendo coisas a mais porque a edição tá um pouco tortuosa para um lado. Isso aí é inegável.
Mas enfim, aí ela acabou não pegando a informação privilegiada, porque a maioria das pessoas não tá pegando, e ela como pipoca eu acho que deveria pegar os 20 mil mesmo. Eu, se eu estivesse lá, é o que eu faria. Principalmente depois que eu soubesse que as informações estão sendo muito ruins. Mas, como a gente viu, ela falou pro Juliano que não vai ter bate-volta. Ou seja, eles já estão sabendo mesmo ela não tendo pego a informação. Aí o cowboy tava falando ali com a Jordana e com a Marciele, se perguntando, eu quero entender o que eu manipulei aqui dentro e quem eu manipulei aqui dentro. A Gabi foi uma pessoa que eu conversei e ela me deu uma aula de jogo. Aí a Marciele tá falando pra ele, tua manipulação tá ruim, tá horrível, porque nosso grupo tá se desmontando. Aí eu acho que o grupo dele está se desmontando, acho que não tem a ver com a manipulação dele, e que a manipulação dele seria uma coisa ali dentro. O grupo dele está se desmontando, é mais uma questão do público mesmo, e aí ele não conseguiu manipular o público. Essa coisa do cowboy não se achar uma pessoa manipuladora, eu acho que tem duas vertentes assim. Óbvio, tem a questão de manipular o público, que é o jogo externo, que é o que todo mundo tem que fazer para ganhar, e quem faz melhor acaba vencendo o programa, e tem a manipulação com o jogo interno lá dentro. Aí falando sobre a questão do jogo interno lá dentro, já que a gente sabe que o externo ele não tá jogando bem, porque ele não é um dos favoritos e é o contraponto, a pessoa que tá contra a favorita do programa, lá dentro eu acho que tem horas que ele manipula sim, muito nessa questão de jogar ideias na cabeça das pessoas do que elas devem dizer, que é o que na verdade é o que ele queria dizer e é o que ele queria fazer. Por exemplo, dando um exemplo prático agora, que esses dias ele tava falando pra Jordana que ela devia jogar a questão do assédio que ela sofreu lá no começo do programa, com o Inominável lá, na cara da Ana Paula. Por conta do comentário da Ana Paula lá, quando as duas brigaram esses últimos dias, da Ana Paula ter dito que a Jordana estava querendo expulsar mais uma pessoa, dando a entender que a expulsão do Pedro foi culpa dela. E é uma coisa que eu acho que ele queria dizer, só que ele tá esperando a Jordana pra ela falar, pra sair da boca dela, enfim. Eu acho que a manipulação dele é mais nessa questão de ideias, assim, de fazer as pessoas fazerem coisas que ele queria fazer ou ele queria falar. Mas na questão de voto, que é o outro sentido de manipulação, o grupo deles é muito democrático. Tipo, as pessoas combinam ali o que eles vão fazer, chegam num consenso e votam. Eu não acho que tem uma manipulação. Só que nessa questão que eu disse dele fazer... colocar na cabeça das pessoas ideias que ele mesmo tem ou coisas que ele mesmo quer falar, aí eu acho que rola uma manipulaçãozinha assim. Só que também é uma coisa do jogo isso, sinceramente. Tipo, é do programa. Pra ganhar, você também vai ter que manipular as pessoas em algum nível. Aí a Marciele tava falando sobre a Ana Paula com a Jordana e o cowboy ali no quarto. Que ela disse que a Ana Paula tem aquele jeito das meninas que perseguem as outras na escola. Que ela vê muito isso nela. Que ela tinha uma visão completamente diferente sobre a Ana Paula e isso caiu por água abaixo. Aí o cowboy citou, a Chay também, era fã dela e tal. Eu concordo com a Marciele, a Ana Paula parece saída daqueles filmes de sessão da tarde, bem anos 2000, tipo Meninas Malvadas, quem viu vai entender. E as patricinhas do colégio, que era a galera legal da escola, que se achava muito mais legal que os outros, sabe? Ai, joga o cabelo, como ela é legal, como ela é divertida, como ela é bacana, sabe? Ai, ela dança Road Hold On nas festas, sabe? E critica o jeito das outras pessoas por absolutamente tudo, dá apelidinhos, isso é muito Ana Paula e ela é muito esses filmes pra mim. Aí no programa ao vivo, o Tadeu já começou falando que eles começaram com uma votação histórica, que tem que ir, ó, pros patrocinadores. E você não vai querer ficar de jeito nenhum de fora dessa. Participe desse momento e escolha quem você quer eliminar do BBB, encaixe esse CPF. E aí depois ele falou, antes dele começar o discurso de eliminação, que foram 353 milhões de votos da torcida e mais de 4 milhões de CPFs. Eu achava que o número de pessoas, tipo assim, do CPF, votos únicos, assim, no programa, fosse muito maior. Principalmente para um programa que a própria Globo diz que é o maior recorde de engajamento da internet, a edição mais engajada desde que eles começaram a verificar essas métricas e se importar muito com elas. Acho que, sei lá, dos últimos 10, 8 anos, enfim. Mas eu achei que 4 milhões é pouco. Achei que a base de pessoas que votassem no programa fosse muito maior. Tipo, pessoas únicas, assim. 4 milhões, pro nosso Brasil, eu acho pouco, sinceramente. Mas eles disseram que foi o recorde.
E 353 milhões de votos de torcida, nessa edição é bastante, porque eu acho que os outros paredões, se teve 100, foi muito, ou bem menos disso ainda. Até por essa diferença no voto que eles incluíram agora, que o voto de CPF vale 70%, então isso desencorajou a galera a votar no voto de torcida. Agora que deu uma aumentada, porque esse paredão foi muito contestado, muito disputado, gerou muita comoção. Mas mesmo assim, 353 milhões para o que o programa já viu também não é, uau, grande coisa assim. Aí o que eu falei da edição ontem ter sido extremamente tendenciosa? Eles foram colocar um VT da amizade da Ana Paula e da Milena, coisa que eles já poderiam ter feito. E vão um VT emocional, pra deixar as pessoas chorando em casa e acharem aquilo ali lindo e maravilhoso. Eles foram colocar esse VT justamente ontem, que era o paredão do Jonas, era o paredão, um dos paredões mais esperados da temporada, já que ele demorou pra chegar ali. E eles acharam, tipo, muito legal colocar esse VT ontem, super emocional das duas. E quem assiste o programa sabe também que é uma amizade que não é tão emocional assim. As duas brigam bastante e às vezes eu tenho a impressão de que elas se suportam, principalmente a Milena, em relação à Ana Paula, já criticou muita coisa lá dentro. Esses dias mesmo as duas estavam brigando, mas é o jeito que eles preferiram contar essa edição. Porque agora eles também já sabem que a Ana Paula vai ganhar de qualquer jeito, então tem que enaltecer e levantar e colocar lá em cima. Até saiu hoje uma nota da Carla Bittencourt falando que a Globo estava internamente um pouco irritada / insatisfeita com esse favoritismo da Ana Paula lá dentro, porque os camarotes, nenhum deles é agenciado pela Viu, que é a agência lá de publicidade da Globo, de representação de talentos e tal, pro mercado publicitário. E a Ana Paula, como é camarote, ela já entrou com a própria representação dela, é da Mind e tal, enfim. Mesmo que a Mind e a Viu sejam coisas um pouco diferentes, eu acho. Eu não tenho tanta certeza, mas pelo menos eu acho que é isso. Então, quando ela sair fazer publicidade, como ela não está sendo representada por eles não vão lucrar nada com isso. E o intuito de criar a Viu foi justamente esse. Pós-Juliette, que fez muito dinheiro e a Globo não viu um centavo disso, com as marcas que patrocinam o próprio programa. Então, mais uma vez, eles estão com medo da Ana Paula sair, dar um beijo pra eles, tipo, tchau, é isso, fui. Fazer muita publicidade, ganhar muito dinheiro com a participação no programa e eles não vão ver um centavo disso. Aí é questão de contratos e outras coisas. Eles quiseram ela lá dentro do programa e também, tipo, se eles estão muito preocupados com isso podia ter acontecido com qualquer outro camarote em qualquer outra edição. Porque, beleza, eles criaram uma agência, só que essas pessoas já têm contratos antes do programa. Então, por isso que eles entram contratos de publicidade com marcas e coisas assim. Então, por isso que eles já entram com a agência deles, apresentando eles e tal. Então, é uma coisa que a Globo já deveria ter se preocupado antes de pensar nessa possibilidade, sinceramente, sabe? Deixaram pra pensar nisso agora. E na nota também fala que eles achavam que esse favoritismo da Ana Paula, ele ia se desgastar com o tempo. Que é o que todo mundo que viu as outras participações dela no programa, dos outros programas, os outros dois que ela fez, imaginava que fosse acontecer e que acabou não acontecendo. Então agora eles estão temerosos com isso e tal. Cara, pelo jeito que eles editaram o programa e que estão levando as coisas, eu não acho que eles estavam tão com medo assim, sabe? Muito pelo contrário, eles até ajudaram muito nisso. Aí a gente vai pro discurso de eliminação e o Tadeu falou, foi um discurso basicamente exaltando muito o Jonas. Em nenhum momento ele falou do Juliano, até porque não tem o que falar. É uma participação pífia. Ele falou que o público escolheu tirar alguém do jogo que se entregou totalmente. Que o que você espera de um participante do BBB? Não ser planta, check, nem de longe, tá sempre à disposição pra ação, check, ter uma série de enredos relevantes, check, não fugir de treta jamais, check, ter bom humor e leveza para situações também. Qual foi o quadradinho que você esqueceu de assinar lá? E aí ele falou que estava saindo agora, o público eliminou um dos maiores protagonistas do Big Brother 26, vem pra cá Jonas, e é isso. Cara, esse discurso do Tadeu pra mim, e eu já citei esse discurso de outra edição que eu vou citar agora, me lembra exatamente a mesma coisa que ele falou. Tudo bem que a Saraline é um pouco diferente do Jonas, em termos de participação, mas lembra o discurso que ele fez pra ela no Big Brother 23, quando ela foi eliminada. Que ele elogiou ela horrores e basicamente só faltou falar com todas as letras que ele não entendia por que ela tava saindo, que ele não tinha respostas pra isso, mas que o público eliminou mesmo assim. Tipo,
vou te elogiar o tempo inteiro, você é incrível, linda, maravilhoso, ou linda e maravilhosa, mas você vai sair agora porque foi o que o público escolheu. Agora, respostas pra isso não temos. Foi basicamente o discurso dele. Exaltou o Jonas, pô, falou que é protagonista e tal, só que ele não tinha uma resposta, como ele tem nas outras vezes, do porquê que a pessoa tava saindo, sabe? Então aí fica aquela coisa, mais uma vez ele tem que fazer um malabarismo pra justificar coisas do programa que, se você parar pra pensar, não fazem muito sentido. Porque, aproveitando pra falar sobre a trajetória do Jonas, é claro, eu acho que todo mundo... É básico que as pessoas preferiram uma outra pessoa e não você era o contraponto dessa outra pessoa e essa torcida te eliminou. Mas, que nem ele falou ali, eu acho que o Jonas riscava todas as caixinhas, igual ele falou ali, não fugir de treta, televisa e humor, enfim, e várias outras coisas, não fugir de embate, enfim. Só que você acaba, não era nem não agradando o Brasil, mas você acaba ficando contra a torcida e você acaba sendo eliminado. Não existe uma justificativa. Não tem uma coisa que ele tenha feito, na minha opinião, de muito errado lá dentro, para as pessoas eliminarem ele para um Juliano que é uma planta, por exemplo, sabe? Não faz nada na casa, é um papagaio da Ana Paula e da Milena. Então é aquilo, mais uma vez, o apresentador tem que fazer os malabarismos para tentar dizer pro público, olha, foi eliminado por isso e aquilo, se bem que ontem ele não disse. Mas sobre a participação do Jonas, eu acho que talvez falte uma dose maior de carisma, porque o carisma dele é uma coisa muito contida, ele é um cara boa praça, bom samaritano, bom menino, tal. Só que ele é um perfil que me lembra muito um perfil muito antigo de Big Brother, ele também é de uma era um pouco mais antiga, onde o perfil dele e o perfil da Chay, por exemplo, eram dois que iam bombar muito, e hoje em dia já não rola mais. Principalmente nessa edição em específico. Eu acho que foi de todas as edições, desde o 20, por exemplo, que é onde a galera mais fala do programa, a pior para ele ter entrado foi essa. E foi justamente a edição que ele entrou. Eu acho que aqui era um ambiente onde ele não ia conseguir... E mesmo assim ele ainda conseguiu um protagonismo no programa, como o próprio Tadeu falou, mas ele não ia conseguir ter chances de ser competitivo pelo prêmio realmente, assim, como ele seria em outras edições. Ou como a Chay também, o tipo da Chay, de personagem, digamos assim, também seria um tipo muito abraçado em outras edições. Só que aqui não rolou, até porque a gente tá vendo muita coisa que a gente jamais imaginava ver nessa edição. Mas eu acho que no final das contas o jogo dele teve muito menos erros, digamos assim, tão gritantes como tá tendo do Cowboy, por exemplo, que é uma pessoa que eu já consigo olhar mais e ver muita coisa não errada em termos de tipo assim, caráter e tudo mais, até porque eu não conheço as pessoas fora do programa. Mas erro em termos de jogo, de percepção do público, de coisas que ele poderia ter feito diferente lá dentro. Do Jonas eu não sinto muito isso. Ele fez o que ele podia fazer dentro da personalidade dele. Só que é aquilo, se você se você tá contra quem é da torcida maior, você vai acabar sendo eliminado independente de você não ter errado muito. Aí a Jordana, depois que ela tava ali repercutindo, o grupo deles, depois que o Jonas saiu, ficou assim, na lona. Principalmente o Cowboy. Aí a Jordana tava falando com a Marciele, repercutindo a eliminação no quarto, que ela não saiu da casa dela pra ver gente peidando na cara dos outros e o Brasil aplaudindo. Jordana, nessa edição tem muita coisa que jamais seria aplaudida antes, mas as pessoas estão achando lindo e maravilhoso agora. Aí depois tava a Ana Paula com mais um discurso desonesto da parte dela, querendo imputar coisas nos outros. Eles fazem a gente duvidar do que aconteceu com a gente. Eles fizeram a tia Milena duvidar, sendo que a própria Milena falou várias vezes que não foi uma crise de ansiedade. Foi um surto de raiva, uma explosão que ela já tá acostumada a ter, que aconteceu ali. Isso tem nome, mansplaining. É uma técnica que as pessoas fazem para confundir o outro, uma técnica de manipulação. O gaslighting que ela fez com a Chay na piscina, tentando fazer ela duvidar de uma coisa que ela não falou, tentando fazer ela colocar como se ela tivesse dito uma coisa que ela não disse, isso aí não é errado. Agora, o mansplaining nossa. Cara, como a Ana Paula é desonesta, como ela banaliza as coisas, é triste de ver, sinceramente. Sendo que também, ela é também uma pessoa tóxica que faz gaslighting com os outros e faz os outros se sentirem errados e duvidarem do que eles mesmos falaram várias vezes. Aí a Gabi tava falando no quarto, a panquequinha já voltou do paredão, se atirou na piscina e já tava fazendo aquele joguinho dela de estar lá e tacar. Ela tava falando pra eles no quarto, voar lá pro Cowboy, Jordana, Marciele, de que a Ana Paula agora vai infernizar a Chay, a melhor amiga dela,
porque a Chay atrapalha o jogo dela, porque a Chay pode ganhar o programa e ela não é besta. Lá dentro eles têm essa visão de que a Chay pode ser uma grande favorita e a gente sabe que esse trem já saiu da estação há muito tempo. Já era. Mas realmente o canhão da Ana Paula tá virado pra Chay agora, até porque ela sabe que Cowboy, Jordana e Marciele é tudo mosca morta, então já é hora de virar o disco e encontrar enredos pra ela crescer em cima das outras pessoas. Que é o que as pessoas têm que fazer lá dentro, é uma coisa meio Davi Brito também. Lembra quando o 24, quando ele começou a brigar com os próprios aliados dele, depois que ele viu que o outro grupo era tipo carta fora do baralho? É mais ou menos isso. E hoje a gente tem aí a última festa do líder. A Globo lançou o calendário dessa semana turbo, digamos assim, no Big Brother. Amanhã a gente tem a prova do líder, normal. E aí sexta na verdade mudam as coisas. Sexta a gente tem a prova do anjo e a formação de paredão no ao vivo. No domingo a gente vai ter eliminação, mais uma prova do líder e mais uma formação de paredão. E aí terça mais uma eliminação normal. Geralmente eles guardam essas coisas turbo muito pro final, assim, as 2 últimas semanas. Nessa eles estão... Eu até achei esquisito, porque a Globo, em todas as edições, eles estão guardando pra última semana. Nessa agora tá faltando 28, 27 dias pra acabar o programa e eles já estão começando a fazer, com 4 semanas aí faltando. Achei interessante. E por mim, sinceramente, eu já tô nisso de que pode acabar logo. Eu tô super esperando o dia 21 de abril. Pra acabar esse programa de uma vez, porque eu acho que não é segredo pra ninguém aqui, é uma edição que eu não tô curtindo muito, mas enfim. Aí ó, lembra que eu falei antes no vídeo que a Milena tem alguns momentos onde, por mais que eu tenha os meus mil poréns com o comportamento dela na casa, ela fala coisas que fazem sentido e que ela até acha engraçadas. Dessa vez ela fez isso, ela tava se perguntando ali pra Samira e pra Ana Paula no quarto: tá, e agora que o Jonas saiu, qual vai ser a nossa desculpa pra a gente não vencer prova nenhuma do líder? O que é verdade, né? A desculpa antes era o Jonas e agora, quando elas perderem, que desculpa que elas vão dar no final das contas? Aí ela tava falando, quero ver qual é a desculpa agora pra ganhar a prova do líder. A desculpa é o Jonas e agora eu quero ver. Aí a Ana Paula, não, vai vir, inclusive eu vou pra festa. A Samira perguntou pra ela, você acha? Aí a Ana Paula falou, eu vou usar as minhas 200 chaves dessa vez. Porque o desafio do Barrados do Baile, como ela não concluiu da semana passada, vai ser o mesmo. Ele vai me barrar, é óbvio, ainda mais agora com Juliana voltando. Mas por que não bota o Juliana sincerão, gente? Aí o cowboy tava ali falando na varanda hoje com a Solange, analisando, digamos assim, a participação dele e tentando teorizar do porquê que o grupo deles ali e ele também estão caindo nas pesquisas, digamos assim. Por mais que você queira falar, deixa eu conhecer melhor, a pessoa já era. Aí ele fala que a pessoa vai movida pela chateação, a pessoa cria inimizade com você. Aí na hora que você vai se perguntar, o que eu fiz? Ganhei prova, ele respondeu. Se ele não tivesse ganhado, teria sido completamente diferente. Aí eu já acho que não. Cara, na casa você procura alvos e pessoas com as quais você possa brigar, às vezes pelo que acontece lá dentro, ou se você vem um pouco roteirizado, com algum tipo de estratégia, ou roteirizado mesmo, tipo uma coisa, sabe, já entrei tentando fazer isso e aquilo. Você vai tentar pegar pessoas que o perfil você vê que você vai divergir ou pode crescer em cima delas. Eu não acho que foi porque ele ganhou prova, sinceramente, que as coisas aconteceram ou deixaram de acontecer lá dentro, que as pessoas lá dentro ficaram contra ele. Eu acho que ele ia ser o alvo de qualquer jeito, delas lá dentro. A Jordana tava refletindo com o cowboy, os dois estavam na academia e ela falou que tá pesando mais o lado que as pessoas estão e não estão levando em conta a trajetória individual. Jordana, querida, eu acho que você não assistiu o programa antes, mas sempre foi assim, sabe? Não, o individual nunca pesou. A gente tem aquela coisa de aonde o favorito tá, as pessoas que estão em torno dele, por mais que elas façam besteira ou mesmo ele faça besteira, porque se o povo passa pano pra ele, vão passar pano pro resto. Eles vão querer eliminar quem tá contra ele. O individual quase nunca pesa. Então é só uma questão dela não ter assistido o programa mesmo, pra não estar se ligando nisso. Aí depois a Ana Paula foi comentar com a Samira, e mais um momento onde ela se faz de vítima, mas as pessoas aqui fora juram que, uau, é a pessoa mais corajosa do mundo. Ela tava falando que ao voltar do paredão dela, de novo voltou nisso, da semana passada ainda,
Ninguém foi lá apoiar ela, todo mundo ficou de luto pelo Breno e ela ficou sozinha um bom tempo. Aí a Samira pediu desculpa de novo. Ah, Samira, nossa senhora. Aí depois sério, as pessoas têm a pachorra de dizer que essa mulher não se faz de vítima. Podia não se fazer em 2016, a versão dela é de 2026. É isso o tempo inteiro. Aí depois ela tava comentando com a Samira, porque tava o Cowboy e Jordana na academia. Aí quando eles viram que elas estavam chegando, eles levantaram e saíram, porque o Cowboy falou com a Jordana, a gente já sabe o que vai vir, então nem vamos dar a trela e vamos levantar e vamos sair assim que elas chegarem. E foi o que eles fizeram. E aí quando eles saíram, a Ana Paula comentou com a Samira ali, ai, o amigo sai e eles ficam de risinho, na academia de risinho? Não entendi mesmo. Eram pra estar tristes, não sei, pelo menos, mas quem sou eu pra falar da relação dos outros? Mas eu achei estranho, saem os dois, o que se passa na cabeça desse povo? Se passa que eles estão no programa e vão ter que aguentar mais quase 30 dias ali, ou até eles forem eliminados, que eles não vão ficar todos até o final, óbvio, mas pelo menos esses dias que eles estão ali, pra desanuviar a cabeça, eles vão ter que aguentar o programa. Aí, o que ela queria? As pessoas chorando, sabe? Tendo crise, indo pedindo psicólogo, não dá pra entender a cabeça dessa mulher às vezes, sinceramente. E a última coisa que eu tenho pra falar aqui é que a equipe do Cowboy, que tá dando muita polêmica aqui fora, isso foi há 1 hora mais ou menos, de que eu tô gravando esse vídeo, ou seja, 13h20 da tarde agora, estou olhando pro relógio nesse exato momento. A equipe do Cowboy postou aí uma nota no Instagram, questionando a edição do programa, questionando muita coisa e basicamente colocando ali um programa como se fosse um programa de cartas marcadas e a edição uma edição tendenciosa. Eu vou ler a nota e depois eu vou falar o que eu achei disso. Vamos lá, vamos pra nota. Volte ao Big Brother Brasil como convidado e tenha uma narrativa construída independente da sua performance na casa. Ganhe 8 provas em uma única temporada. Não desrespeite a história de alguém, se posicione em embates, fuja dos paredões, não seja planta. E mesmo assim, você não tem chance de ganhar um jogo de cartas marcadas. Se você for ao paredão, lute contra uma massa de votos organizada. Aguente que mexam e estraguem seus itens pessoais lá dentro, que invadam a sua privacidade, que te acordem aos gritos, que quebrem as regras. Sem nada acontecer. Por aqui, aguentamos todas as falsas narrativas que tentam criar contra você. Não dá para ganhar um jogo de cartas marcadas. Mas calma, sempre podemos contar com uma boa edição. Uma que usa trilhas sonoras bem-humoradas para debochar de você, que mostra os seus embates com cortes secos, calculados para transmitir vilanismo e caretas que servem para ridicularizar algo que na verdade te fere. Tudo isso enquanto cria uma narrativa emocional para aqueles que foram escolhidos para estar no pódio. Você, um veterano memorável como vilão, como poderiam criar uma narrativa diferente agora? Mas é claro, seguimos com a imparcialidade de sempre. E imparcialidade estava entre aspas mesmo, por isso que eu estou fazendo isso. Ou vai dizer que você não percebeu e o apreço e cuidado a ponto de chamarem você e todos os seus aliados pelos apelidos pejorativos criados pelo grupo adversário, sem escancarar favorecimento óbvio. Pensamos especialmente em você, naquele quarto secreto. Não entendi porque você não gostou do mural com o quadro do coronel, se até a sua adversária comentou que recebeu essa boa dica. Coincidências aqui, referências ali, pequenas piadas que convenientemente ecoam exatamente o discurso de quem está do outro lado do jogo. Mas você sabe como funciona. 2007 nem foi há tanto tempo assim. Ah, rapidinho, quando sair, escute bem as dicas. Talvez o problema tenha sido ganhar provas demais. Como você ousa querer ganhar um prêmio através do seu próprio esforço? Tá, vamos lá. Eu concordo com muita coisa que foi dita ali no que tange a edição do programa. Que nem ele falou, a nota falou, corte seco, tendencioso, pra colocar uma narrativa no lugar que eles querem, pra vilanizar alguém, coisa que a gente já vê no Big Brother, ó. Que eu acho que eu até falei disso num vídeo. Tinha uma época lá, 2007, 2005, onde o programa tava no auge, e foi a própria edição do Cowboy, onde eles vilanizavam as pessoas escrachadas no programa. Eram festas com pessoas com fantasia de diabinho e outras com fantasia de anjo, que é uma semiótica mais óbvia do que isso. Depois de um bom tempo, eles começaram a
ficar um pouquinho mais não tão óbvios no programa, para poder criar em termos de edição, para poder criar um embate no final, para poder engajar as pessoas a votarem e não desestimular o outro lado. Isso quando a internet foi entrando de fato no programa. E esses últimos anos, eles até têm coisas aqui e ali na edição, onde eles vilanizam um e outro, mas ainda são um pouco mais leves. Nesse ano eles estão pesando a mão total, parece que está voltando para uma coisa que era igual nas edições antigas. Nessa parte da edição eu realmente concordo com a nota e eu até super entendo isso. Agora, a parte ali, é um jogo de cartas marcadas, não sei o que, eu acho que você pode até pensar nisso e dar muita margem para pensar nisso, várias atitudes da produção nessa temporada. Só que eu acho que pra ele, que ainda tá no programa e que a gente não sabe quando vai sair, pode ser que ele ganhe de novo a prova essa semana e não sai. Pode ser que, sei lá, uma Jordana da vida resolva dar imunidade pra ele porque viu que tá tudo perdido. Vai saber o que é que vai acontecer, sabe? Independente de qualquer coisa. Então eu acho que soltar essa nota enquanto ele tá dentro do programa não pega bem. Eu acho esquisito até, vindo da equipe dele. Eu acho que talvez aí eles tenham deixado muito mais o emocional falar, ou talvez deve ter sido acertado com a mulher dele, alguma coisa assim, porque eu acho que não foi um posicionamento que eles poderiam tomar uma coisa tão forte assim e sair simplesmente da cabeça deles. Mas enquanto ele tá lá dentro ainda, eu achei muito esquisito, eu acho uma atitude um pouco impensada, sinceramente. Se eu tivesse muito com vontade de postar alguma coisa assim, eu postaria depois que ele saiu do programa, depois que já deu as entrevistas e tal. Um ou 2 dias depois da eliminação. Eu acho que enquanto ele tava dentro do programa ainda, e principalmente eles, obviamente, sabendo que não tem mais como ganhar, então, depois do último resultado de ontem, sabe? Talvez fosse uma coisa pra engajar as pessoas aqui fora e, tipo, sabe? Engajar como se fosse, tipo, uma pessoa injustiçada que tá sofrendo e tal, enfim. Mas, não, acho que não, sei lá, não colou ou não vai colar, sabe? Porque o programa tá ganho, essa é a realidade. Bom, por enquanto é isso. Hoje a gente vai ter aí a festa do líder, a última. Eu acho que vai ser um porre, sinceramente. Eu acho que a Cowboy, Jordana ou Marciele vão ter muita vontade de discutir. Amanhã a gente vai ter a prova do líder, vamos ver se o Cowboy vai operar um milagre e ganhar o último líder. Ganhar esse líder e conseguir o apartamento dele. Cara, de verdade, eu até super torço que consiga, porque, senão vai ficar fácil pro patrocinador, só vão dar o apartamento pra Samira. E o cara se esforçou muito pra conseguir isso, em termos de ganhar tanta prova, então ia ser frustrante você sair, tipo, às vésperas de conseguir ganhar o apartamento e nem isso conseguir ganhar, enfim. Mas eu fico por aqui, até a próxima e fui!